o amor contra o dragão da maldade e da inveja. O amor, o afeto e a convivência, e do outro lado o ódio, o desafeto e a desunião, são contagiosos. Mas o amor é um contágio lentíssimo, enquanto o ódio é um contágio viral, de uma rapidez enorme. O ódio é muito mais sedutor. O mal é sedutor. Ninguém deixa de parar ou observar um acidente na estrada. Mas ninguém para dizer que coisa linda essa quaresmeira à beira da estrada. A beleza, o afeto são menos sedutores imediatamente. Causa sucesso em sala de aula falar sobre Hitler, mas poucos alunos costumam dar atenção a Konrad Adenauer, o chanceler alemão que salvou o pós-guerra. Era um velhinho, católico, que reergueu a Alemanha após a devastação da Segunda Guerra, liderou a reconstrução da Alemanha e tornou o país uma potência econômica e democrática. Mas Adenauer não causou encanto dedicado ao agressivo e irônico Winston Churchill, por exemplo. Personalidades negociadoras e pacifistas são menos sedutoras do que as violentas e odiosas. É o ódio, e não o amor, que de fato nos seduz e nos deleita. Clement Attlee, o sucessor, era chamado por Churchill de um zero à esquerda. Churchill adorava contar que Attlee era cordeiro em pele de cordeiro. No fundo, Churchill tentava mostrar que Attlee era medíocre. Dizia: chegou um táxi ao parlamento. Não tinha ninguém dentro, e saiu Attlee. Era uma piada clássica do conservador. Com seu veneno, sua rapidez, sua imagem de vencedor de guerra, era um herói. Attlee, o primeiro homem a dar direitos sociais na Inglaterra, e a construir o welfare state britânico, o estado do bem-estar social, não era classificado na mesma categoria. Misericórdia é sinal de fraqueza. Afeto está ligado ao feminino, e o ódio se relaciona com o macho alfa. O ódio é masculino. Ao pertencer a um país, eu o chamo de pátria, lugar do meu pai, masculino. Isso não quer dizer o masculino biológico, mas o masculino que confere identidade. Tenho pátria, não tenho fátria, nem mátria. Não tenho irmãos nem mães. Tenho pátria. Do ponto de vista católico, se é um marido fiel, você é bom e Deus irá compensá-lo. Do ponto de vista budista, ser fiel ou infiel não importa se ambos sentem orgulho, um da sua luxúria, outro da sua virtude. Em outras palavras, ambos erram se estão a serviço do seu eu. Erram porque estão iludidos nessa fantasia do eu. Essa é a diferença do budismo para as religiões morais. O budista não vê bem e mal, mas enxerga a fantasia da identidade do eu. Essa identidade crava suas garras e faz com que a mulher que jamais traiu o marido afirme: não sou como essas que traem por aí. Ela está tão obcecada com sua virtude quanto aquela que trai sistematicamente está obcecada com sua não virtude. É o antinarciso. A tirania do bem é terrível. Quase todos os genocidas, de quaisquer espécies, assassinos em série, pessoas violentas ou médicos adeptos da eugenia nos Estados Unidos da década de 1930, nunca agem em função do mal, sempre o fazem em função do bem. Por essa razão o bem também tem um poder de destruição muito grande. Em nome do bem posso fazer o mal e tudo está eximido. É errado você forçar seu filho ou ser violento com ele, mas se for para dar uma vacina, uma injeção necessária, o bem, é possível forçá-lo. Ele esperneia, você segura, a enfermeira louva sua energia, o médico destaca a sua boa paternidade e diz: tem que ser assim mesmo. E você ainda complementa: você não sabe, meu filho. No futuro, ainda vai me agradecer. Não. No futuro ele vai para o psicólogo em função de todo o bem que o forçaram a aceitar. A virtude e a ditadura do bem exibem uma enorme vaidade. Hoje as pessoas que mais odeiam são aquelas que usam a expressão pessoas de bem. Sempre desconfio de quem usa expressões como essa. A sociedade das pessoas de bem tem uma carga de ódio muito assustadora. As pessoas de bem são capazes de matar, agredir e cercear em nome da virtude. A ditadura da virtude e o mal com fins e metas virtuosas talvez sejam o pior lado de todos, porque é mais difícil de combater. Constituem algemas de seda, baseadas na culpa e no bem. O mal em si, o mal que é mal, esse é mais fácil de ser desfeito do que o mal disfarçado em bem. Raras foram as agressões históricas assumidas como exercício puro de poder ou de maldade. Quase todas foram para melhorar a sociedade, tirar o mal dela.
O plano de exterminar os inimigos da boa sociedade moveu cidadãos do bem do passado. Em nome do bem e da verdade matamos milhões de seres humanos, em gulags na Sibéria, em paredões em Cuba ou no Araguaia nos anos 1970. O homem de extrema esquerda que disparava a arma contra o soldado da ditadura queria o bem. O militar que disparava contra o guerrilheiro queria o bem. Ambos consideravam que o bem era eliminar o outro, o agressor de verdade, o inimigo da liberdade e da pátria. Qualquer característica humana precisa ser catequética. É algo que preciso impor ao outro. O fato de trabalhar 16 horas por dia é um peso tão grande para mim que se você dormir 10, 12 horas por noite, sentirei muita raiva. Afinal, é o que eu gostaria de fazer. Então responderei a isso afirmando que sou a virtude, em vez de dizer que sou frustrado por excesso de trabalho. Quero que você se sinta frustrado pela sua preguiça. Sei que é difícil buscar uma interpretação psicanalítica sem parecer arrogante, mas o narciso domina quem acorda às 4 horas da manhã e domina quem dorme até às 4 horas da tarde. Narciso domina ambos. A diferença é que um dorme mais e o outro dorme menos. Ambos são vítimas do próprio narciso. Identificar isso como virtude é um trabalho da cultura. Dizer que tempo é dinheiro, aliás, já faz parte da cultura. A vaidade tem relação com vazio, sentimento falso de se firmar sobre algo sem base. Esse foi o pecado de Lúcifer, sendo o mais belo dos anjos, sendo o portador da luz, sentiu-se superior e liderou uma rebelião contra o Criador. Achar-se muito e formar quadrilha foram os primeiros crimes do universo até então, um coro uníssono de louvor a Deus. Como pai da mentira, desejamos ser o que não somos. Soberba levou o anjo a cair do céu e nossos pais a perderem vaga no Éden. Aqui estamos, os degradados filhos de Eva, e, passados 7.000 anos, ou 4 milhões, do episódio, continuamos inchados de orgulho. O Eclesiastes tinha razão. A vaidade é um vazio que temos tentado preencher desde a origem. Já pude escrever em outro momento que vaidade é vazio porque eu pretendo algo falso. Exemplo. O arcanjo achou que poderia vencer Deus. Outra vez impossível. O demônio disse a Adão e Eva que eles seriam como deuses se experimentassem do fruto. Isso é impossível. Logo, estamos lidando com vaidade, vacuidade, o nada tornado orgulho. Mas e quando a imodéstia de alguém é baseada em fatos concretos? Quando o vaidoso ou a vaidosa possuem base para se sentirem acima da reles humanidade? Uma mulher belíssima, um homem bonito, poderiam essas Helenas de Troia e esses Adonis terem direito à soberba? Se fossem humildes, seriam falsos. Um homem genial, um criador brilhante, uma mulher cultíssima, um jovem com habilidades físicas muito acima do comum, teriam de substituir o erro da vaidade pelo erro da mentira. Talvez o único antídoto para a vaidade seja a própria vaidade. Saber onde sou bom ou ruim é uma maneira de eu não precisar invocar ursas famintas sobre pessoas que me dizem a verdade. Há predadores que punem nossa vaidade por perturbar a deles. Eles estão nas nossas redes sociais e têm mais fome do que as ursas do profeta. O ódio está aí. A psicanálise e a religião são ferramentas fundamentais para entender esse jogo moral que nos leva a vociferar contra outros e me inserir numa zona calma. Jesus e Freud, dois grandes judeus, são os maiores denunciadores desse jogo moral. Jesus fala da autenticidade. Diz que os fariseus parecem religiosos, mas são apenas vaidosos, e os chama de sepulcros, raça de víboras, e chama os saduceus, que são ricos, de pessoas insensíveis, que fazem propaganda da sua caridade, e assim por diante. Não apoia os zelotes porque diz, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Jesus teria, nesse caso, a figura do isentão, que não opta por nenhum dos partidos dominantes naquela época, nem essênio, nem saduceu, nem zelotes, nem fariseu. Jesus era um iconoclasta. Falava de uma virtude sem molduras e sem publicidade, como mostra o núcleo duro do cristianismo, capítulos vi 7 de Mateus, as bem-aventuranças. Ali, apresenta-se o amor acima de tudo e a caridade superando a lei, algo dito antes pelo verdadeiro fundador do cristianismo, Paulo, cujas cartas são anteriores aos evangelhos.
Paulo escreveu o hino à caridade de Coríntios: o amor suporta tudo, a tudo aceita. A caritas, no sentido de ágape, de amor e entrega. Jesus denuncia instituições, falsidades, hipocrisias, características de cenografia para disfarçar sua vaidade, sua maldade e sua incapacidade de amar. Freud não acredita no amor como Jesus acredita. Ele apenas denuncia que as ações são orientadas a partir de experiências traumáticas, infantis, e outras relações que determinam que o que eu chamo de virtude ou ódio são maneiras de me relacionar com a minha biografia, minha formação, meu supereu e outros impulsos. Freud denuncia que até a virtude e a crença na virtude são maneiras de produzir um bem-estar para mim. Se Jesus diria que há demônios que só podem ser expulsos com jejum e penitência, Freud já afirma que o masoquismo é a fantasia mais universal da espécie humana. Logo, se quero jejum e penitência é porque busco o prazer masoquista da renúncia. São duas interpretações inteiramente distintas, mas Jesus representa a utopia mais radical já proposta, a utopia de amar quem eu não gosto, de amar os meus inimigos mais do que amar os meus filhos. Quem ama seus filhos, diz Jesus, é um pagão. Os pagãos amam seus filhos, dão presentes, protegem a família e não têm Jesus. Portanto, um cristão não é cristão por amar a família. É cristão por ter superado qualquer ódio e por conseguir amar seu inimigo. Se alguém obriga a andar 100 passos, ele anda 200. Se pede a túnica, ele dá o manto. Se alguém lhe bate a face direita, ele oferece a esquerda, e vice-versa. O cristão é aquele que superou completamente o ódio e, quanto mais você me insulta, se eu for cristão, devo amá-lo. Por essa razão Nietzsche afirma que o último cristão morreu na cruz. Ou seja, Jesus foi o primeiro e o último cristão. Alguns bons especialistas, como o pesquisador irlandês Paul Johnson, acham que o cristianismo é uma invenção de Paulo. Foi ele quem deu forma a essa barafunda. Seus escritos são anteriores aos 4 evangelhos. Paulo é o grande formulador dessa ideia. Para Freud, não se trata de pensar no homem bom ou mau, mas que moralidade é formada a partir de experiências pessoais. Se tenho uma boa projeção com meu pai, que foi advogado e professor, se fui alimentando na infância pela ideia de fazer as coisas bem feitas, isso me traz um benefício e vou criar a figura do profissional empenhado, pontual e cumpridor. Esse será o meu prazer. Todas as vezes que uma empresa diz que minha palestra foi boa, essa empresa está recuperando uma experiência infantil que meu pai, minha mãe e as irmãs Lorena e Angelina falavam para mim. É dessa forma que eu recupero uma dor, se tiver sido uma experiência traumática, ou um prazer, de tal forma que, dentro de mim, existem ainda figuras preceptoras que incorporei ao meu supereu e continuam a dialogar comigo. Mesmo que algumas delas estejam hoje jazendo no fundo do solo como figuras físicas. Não se trata, portanto, de eu ser bom ou ser mau, mas de eu ser um Leandro subjetivo, uma experiência biográfica que continua respondendo a essas questões. Rousseau disse no Emílio que o adulto é filho da criança. Comenius escreveu que todos podem aprender na sua didática magna e, quanto mais eu ensinar, mais o adulto estará apto ao aprendizado. Mas Freud já afirmou que, de fato, o adulto é filho da criança, mas é acima de tudo um servo da criança, porque não consigo desgrudar desses valores que foram passados. Por isso muitas vezes é difícil combater o ódio porque estou dialogando com uma experiência que foi dada por mamãe e vovó. Se mamãe e vovó eram racistas, é difícil que eu supere. E, se eu superar, para Jesus se trata de uma conversão. Hoje a salvação entrou nessa casa, ele disse a Zaqueu. Mas, para Freud, se eu superar é pelo fato que tento suplantar ou matar meu pai. E, ao matar o pai, produzo minha própria identidade. Isso é nascido da minha dor com meu pai, e não da minha virtude de superar o racismo. Dos 2 judeus, Jesus é mais fácil de ler e entender do que Freud, porque Jesus diz, olhai os lírios do campo. E Freud afirma, se você obtém prazer nos lírios do campo, é porque vem de sua tradição familiar, de sua biografia. Esse exercício estetizante traz egos sinestésicos de prazer que dialogam com a sua infância. A história é maior do que a filosofia, embora a filosofia seja a mãe das ciências.
O filósofo francês Luc Ferry fala de algo concreto sobre o amor. Não conheço ninguém no Ocidente que morreria pelo Estado ou por Deus. Mas não conheço nenhum pai de família que não daria a vida pelos filhos. Ele afirma algo concreto, a ideia de que a família se tornou a única causa pela qual quase todas as pessoas dariam a vida. Mas família nem sempre foi assim. Entregar as filhas para a escravidão a fim de pagar as dívidas era uma instituição legal em algumas sociedades. Foi abolida por leis na Grécia e na Roma antigas, mas entregar as filhas para a prostituição é bastante comum em algumas praias brasileiras. Incesto, violência contra os filhos é recorrente em todos os lugares. Eliminar as crianças em função de uma crise é a metáfora que os irmãos Grimm, no início do século XIX, registram da grande fome do século XIV na história de Hansel e Gretel, João e Maria. Está faltando comida. Então, abandone as crianças no mato para morrer. A ideia do amor materno e paterno não existia ainda naquela época. A família romana é uma instituição criada e mantida para garantir herança e prestígio social. Não envolve amor. A aristocracia francesa não identifica casamento com felicidade, como aparece no romance de Chodelos de Laclos, Ligações Perigosas. Família é uma instituição de herança. A sexualidade e o amor são obtidos com amantes e amigos. Em parte isso está em Platão também, que não defende a família. Em Aristóteles, um pouco menos. Ele defende a filia entre amigos. Qual é o espaço da felicidade platônica? Discussão com amigos, exclusivamente homens, no banquete, discutindo ideias com Sócrates, conversando. O livro fundacional da filosofia ocidental, O Banquete, de Platão, é uma maneira de falar da importância dos amigos em detrimento da família. Jesus não diz nada a favor da família, só condena o tempo todo. Lá fora estão tua mãe e teus irmãos, afirma. Qualquer um pode ser minha mãe ou meu irmão. Basta fazer a vontade do meu pai. Sua mãe diz nas bodas de Caná, filho, não tem mais vinho. E ele responde, o que eu tenho com isso? Jesus diz que quem não abandonar a família e não rejeitar o pai por amor ao reino de Deus não é digno. Jesus escolhe seus apóstolos em detrimento da família, ainda que haja uma tradição segundo a qual Tiago teria sido irmão de Jesus. Ao fazer isso, está afirmando que a família é um amor privado, enquanto prega o amor universal. Ou seja, o amor à família é um amor limitante, e o amor ao mundo é um amor cristão. Só muito tempo depois, a Igreja transformou a família numa instituição de amor. E, ao fazer isso, passou a falar mais da mãe do que do filho. Convém lembrar que São José era rejeitado pela Igreja Católica até o início da Idade Média. Ele passa a ser um santo especial, com 2 datas comemorativas no ano, a partir do momento em que a família passa a receber a defesa da Igreja. Deixa de ser o que na Idade Média se chamava Santo Cornuto para ser, na Idade Moderna, o padroeiro da família. É também o pai da boa morte, porque morreu ao lado de Jesus e de Maria, e protetor da primeira igreja, que foi Jesus e Maria. O crescimento da figura de José mostra a tentativa de deslocar esse amor para a família, que é onde sempre se encontram os maiores ódios. Talvez nos horrorizemos com tantos episódios em que o pai mata o filho ou o filho encomenda a morte do pai. Essa vontade de matar o filho, especialmente quando o filho tem entre 12 e 16 anos, é universal. Esse é um dos maiores tabus para a sociedade. Que possamos controlar essa vontade universal é uma vitória da cultura, não da natureza humana. A maldade é tão próxima do ódio quanto a inveja. A inveja amplia nossa dificuldade de aceitar o sucesso alheio. Nós enxergamos o sucesso do outro com muita facilidade, tanta facilidade que passamos a odiá-lo. Temos dificuldade de atribuí-lo à capacidade do outro ou não expressarmos sem inveja. Como já escrevi num artigo, o drama do desejo da luz alheia é que, em vez de admiração genuína por um talento e até uma cobiça positiva que pode levar a um esforço edificante, a inveja corrói e consome o invejoso. É um ácido lento que pinga da estalactite da mediocridade e vai formando uma dor surda e constante. Em mentes mais patológicas, o sentimento se transforma em ódio contra o objeto. A mediocridade só encontra consciência quando iluminada pelo talento que ela julga superior. Não podemos subestimar o papel tranquilizador de toda a inveja.
Eu não sou medíocre ou infeliz por causa da minha falta de esforço ou outra explicação que passe pela minha responsabilidade. Sou infeliz porque o outro possui a parte que me caberia. A crença do invejoso é similar à do mercantilista antigo. A riqueza é fixa. Se alguém tem mais, deve ter tirado da minha parte. O mundo parece brilhante ao seu redor. Os colegas, amigos e familiares levam vida que você considera superior à sua. Você passa horas percorrendo estradas virtuais na internet para verificar coisas e acompanhar vidas alheias, e isso consome sua energia e sua alegria. Provavelmente, você está imitando o fototropismo das mariposas e perdendo o senso de direção. O sucesso alheio traz luz sobre o meu fracasso. Sentimos uma profunda alegria quando um homem bilionário vai à falência. Tome-se o exemplo do empresário Eike Batista. Ele foi punido, até o momento, pelos seus aparentes crimes, mas também foi punido em essência pelo pior crime que poderia ter cometido entre nós: tornar-se o homem mais rico do Brasil. E um homem que gosta de se exibir. Eike representa o sucesso absoluto sob determinado prisma: carros, mulheres, dinheiro, viagens, negócios e muitas relações com o poder. O sucesso, como ensinou Nelson Rodrigues, é no Brasil uma ofensa pessoal. Inveja deriva de invidere, ver com maus olhos, de maneira hostil, ou olhar muito de perto. Inveja é cegueira. Pior, o olho do invejoso magnifica a luz real ou existente de terceiros e cega sobre as luzes possíveis de si. Em vez de ser feliz na relva, ficamos contemplando, pesarosos, sóis e luas. Os invejosos são aqueles que não olham para si, mas para o outro. Se o ódio se desloca para alguém, os males que tenho dentro de mim ficam menos explícitos. A inveja provoca ódio que ilumina em mim o meu fracasso. Por isso as metáforas são olho gordo e olho grande. Olho mais para o outro do que para mim. E se eu puder, atribuo o meu fracasso ao fato de o outro ser desonesto. Assim eu odeio e explico o seu sucesso e o meu fracasso. Essa inveja é brutal. É uma forma de transformar o ódio contra mim em ódio contra o outro. Isso explica o ataque ao corpo bom do outro, ao seu sucesso material, à sua inteligência. Abrir mão da dor permanente da comparação e da projeção sobre a luz alheia é um desafio. Todas as pessoas oferecem essas pistas quando criticam. O que é uma boa crítica a um livro, por exemplo? Eu posso dizer: li o seu livro e acho que o argumento que você usa, baseado em tal teoria, não levou em conta tal e tal coisa. Esse é provavelmente um recurso analítico sólido para eu discutir uma ideia que você apresentou ao escrever e publicar um livro. Mas muitas vezes dizemos: eu não aguento você estar tão exposto assim à mídia. Não aguento esse sucesso que você tem. Acho que é um sucesso falso porque, no fundo, você é um idiota. Acabei de oferecer, na proposição frase, o motivo do meu ódio. Incomodado com o sucesso alheio, vou procurar os defeitos nas suas obras. E, como toda obra tem seus defeitos, provavelmente os encontrarei e mostrarei minha razão. Mas o defeito à sua obra é o efeito secundário. É a febre da infecção, a minha inveja. A crítica e o contraditório são fundamentais. Grande parte do avanço em liberdades individuais e nas ciências nasceu do questionamento de paradigmas. Sociedades abertas crescem mais do que sociedades fechadas. Sem oposição, não existe liberdade. Uma crítica bem fundamentada destaca dados que um autor não percebeu. Um juízo ponderado é excelente. Mais de uma vez percebi que um olhar externo via melhor do que eu. Não existe ser humano que não possa ser alvo de questionamento. Horácio garantia, com certa indignação, que até o hábil Homero poderia cochilar. A crítica pode nos despertar. A inveja nunca é admitida explicitamente. É o único pecado envergonhado, como já pude mostrar em outro livro e em entrevistas. Muitos se orgulham da luxúria. Não negam a ira. Mas continua sendo um pecado capital. Vem disfarçada de defesa da ética, do amor ao Brasil, da análise econômica moderna. Os avarentos dizem que são controlados. As pessoas que têm gula afirmam que valorizam a sua vida e gostam de comer. Mas ninguém admite a inveja. Muita gente é alvo da inveja, mas ninguém é invejoso. Esse é um problema importante. Dessa forma, o ódio contra o sucesso é muito grande. Se eu suponho que alguém assumiu a presidência da República sem condições,
intelectuais ou morais, e mesmo assim chegou ao topo da pirâmide do poder do Brasil. E comparo com o fato de que eu, brilhante, trabalhador e um homem de bem, estou pastando num empreguinho medíocre aqui embaixo. Isso se mostra uma capacidade de transferência dessa dor. Toda crítica é invejosa. Não, de jeito nenhum. Algumas críticas são apenas críticas, especialmente quando elas são desapaixonadas, procuram o melhor daquele objeto da crítica e não são narcísicas. A maioria das críticas começa com a confissão de inveja. Agora a Anitta está em todos os canais, mas eu acho que ela não canta bem. Não é a análise da amplitude vocal da Anitta que está na frase, mas o fato de ela estar em todos os canais. O ódio é uma das raras expressões humanas de comunicação com o outro, uma tentativa de olhar para o outro dizendo, eu sou superior, eu te odeio. Ou, você é superior, eu te odeio mais ainda. O brilho quase imperdoável. Nelson Rodrigues dizia, de gente idiota eu só quero a vaia. Uma boa crítica, repito, busca o aperfeiçoamento de uma ideia quando é desapaixonada. Mas quando a crítica é apaixonada, ela fala mais de mim do que do objeto. Por isso pouca gente recebe bem uma crítica. Eu sou vítima disso o tempo inteiro, claro. Feriu o meu narciso, mas prefiro acreditar que meu amor à verdade é 0,1% maior do que meu narciso, que é imenso. Mas a maior parte das críticas nada tem a ver com a ideia que exponho em livros, artigos, entrevistas e posts publicados nas redes sociais. Tem a ver com a exposição que tenho. Sempre inicia com o reconhecimento da exposição. Só depois surge efetivamente a crítica. Reconheço minha imperfeição, mas me assusta a virulência das críticas na internet. Há pessoas que querem fazer sucesso a qualquer preço e cimentam a estrada com palavrões. Acreditam que agressões com palavras vulgares e apelidos sejam um grande impacto. Estão corretos, causam impacto, mas vulgaridade é simples concussão.